Olá, hoje é segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Em meio a negociações, a Ucrânia exige retirada de tropas russas e assina pedido de adesão à União Europeia. Putin apresenta a Macron suas condições para acordo sobre a Ucrânia. Suíça adota as mesmas sanções da União Europeia contra a Rússia. As primeiras negociações entre russos e ucranianos desde o início da guerra na Ucrânia começaram nesta segunda-feira na fronteira com Belarus. O governo de Kiev pediu um cessar-fogo imediato e a retirada das forças russas da Ucrânia. As negociações foram o primeiro encontro entre delegações russas e ucranianas desde o início da invasão russa, no dia 24 de fevereiro. A reunião durou várias horas, mas não teve resultados concretos. Uma nova rodada deve ocorrer nos próximos dias. Depois do encontro, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um pedido formal de adesão à União Europeia, o que ocorreria por meio de um procedimento especial. A presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu a adesão da Ucrânia à União Europeia em meio à guerra com a Rússia. Durante uma conversa por telefone, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou ao presidente da França, Emmanuel Macron, suas condições para encerrar a guerra na Ucrânia. Putin quer que a Ucrânia declare-se neutra entre a Rússia e o Ocidente e que seja desmilitarizada. Além disso, o controle da Rússia sobre a península da Crimeia, tomada à força da Ucrânia por militares russos em 2014, precisa ser formalmente reconhecido. Na conversa, Macron disse ser necessário que a Rússia interrompa ataques contra a população, edifícios e infraestruturas civis na Ucrânia e pediu um cessar-fogo imediato. A Suíça divulgou que vai adotar as mesmas sanções já aplicadas pela União Europeia contra a Rússia que entraram em vigor na madrugada desta segunda-feira. As restrições incluem, por exemplo, a proibição de transações com o Banco Central Russo. Além disso, todos os ativos do Banco Central Russo na União Europeia deverão ser congelados para impedir o financiamento da guerra contra a Ucrânia. As sanções são consideradas tão pesadas quanto a exclusão de instituições financeiras russas da rede de comunicações bancárias SWIFT. Em contrapartida, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, proibiu que moradores e empresas na Rússia contraiam empréstimos em moeda estrangeira. Putin também proibiu que os russos transfiram divisas para fora do país. O Kremlin afirma que as medidas são uma retaliação às sanções econômicas impostas pelo Ocidente. As novas normas entram em vigor nesta terça-feira e também constituem uma tentativa de evitar fuga de capitais da Rússia. O presidente russo também sancionou uma lei que obriga as empresas exportadoras na Rússia a venderem no país 80% da moeda estrangeira obtida por elas como receita desde 1º de janeiro. O objetivo é suprir a falta de dólares, euros e outras moedas provocada pelas sanções do Ocidente. A Rússia anunciou que vai fechar o seu espaço aéreo para companhias da Alemanha e outros 35 países. A proibição também será aplicada, por exemplo, para França, Espanha, Itália e Canadá. A União Europeia e o Canadá já haviam anunciado o fechamento do espaço aéreo para aeronaves ou linhas aéreas russas no final de semana. A Finlândia e a Noruega anunciaram que vão fornecer armas para a Ucrânia em meio à invasão do país por forças russas. A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin considera a decisão como histórica. O país escandinavo enviará inicialmente 2.500 fuzis, 150.000 balas e 1.500 armas antitanque. A Finlândia não integra a OTAN e tem cerca de 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Em relação à Noruega, a decisão de enviar armas para a Ucrânia também rompe uma tradição histórica. Desde 1950, o país nórdico mantinha a política de não enviar armamentos para países em guerra ou em risco de conflito que não são membros da OTAN. A Hungria, por outro lado, disse que não vai enviar armas ou tropas e nem permitir o trânsito de armamentos do seu território rumo à Ucrânia.
O alto comissário das Nações Unidas para Refugiados, Filippo Grandi, informou que mais de 500 mil pessoas já fugiram da guerra na Ucrânia para países vizinhos. Até agora, a maioria se dirigiu à Polônia, que já teria recebido mais de 280 mil refugiados desde que a guerra começou, na quinta-feira da semana passada. Apenas neste domingo, quase 100 mil pessoas teriam cruzado a fronteira entre a Ucrânia e a Polônia. O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Chris Melzer, acrescentou que outras centenas de milhares de pessoas se deslocaram dentro do território ucraniano, mas ainda não é possível divulgar um número concreto. A FIFA suspendeu nesta segunda-feira a Federação Russa de Futebol do seu quadro de associados. Isso significa que a seleção russa não poderá disputar as eliminatórias e, desta forma, está fora da Copa do Mundo de 2022, que ocorrerá a partir de novembro, no Catar. Além da seleção masculina, os times feminino e também de bases estão igualmente excluídos de competições. Já o Comitê Olímpico Internacional recomendou que federações e organizadores de competições não convidem nem permitam a participação de atletas ou dirigentes de Rússia e Belarus. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.